Vivemos em uma era de informação, mas também de esquecimento. Hoje vamos falar sobre um dos crimes mais brutais da história moderna, o genocídio. Foi um dos maiores massacres do século XX. Em pouco mais de 3 meses, 800 mil pessoas foram assassinadas em uma sangrenta disputa. Civis receberam armas, facas, machados, enxadas e martelos foram usados no genocídio. Na tentativa de se salvarem, milhares de pessoas foram para campos de refugiados fora do país. Para isso, analisaremos 3 fontes essenciais: o livro Maus, o podcast da História FM e um artigo de revista Tensões Mundiais. Quando pensamos em genocídio, normalmente nos vem à mente imagem de violência explícita, massacre, perseguições sistemáticas, mas poucos se dão conta de que mesmo após o fim das ofensivas, existe uma etapa final, muitas vezes ignorada, que continua ferindo as vítimas: o negacionismo. O artigo da revista Tensões Mundiais traz uma contribuição valiosa para compreendermos esse fenômeno. Segundo a autora, negar o genocídio é uma forma de dar continuidade à violência. Isso significa que, ao negar a existência de um genocídio, não estamos apenas distorcendo fatos, mas perpetuando a dor, o silenciamento e a impunidade. A negação é usada como estratégia política e não por ignorância. Governos e elites frequentemente se beneficiam ao apagar ou distorcer os fatos. Isso acontece com o Holocausto, que foi alvo de revisionismo, com o genocídio armênio, ainda negado por muitos países, e também com o extermínio de indígena no Brasil, que é invisibilizado até hoje. No caso da Palestina, como mostra o artigo, o genocídio não é apenas físico. A destruição de casas, escolas, hospitais e a expulsão de famílias inteiras são acompanhados por um apagamento sistemático da memória e da identidade palestina. Essa política de apagamento é visível na forma como Israel conduz a ocupação. Bloqueios, cerco à faixa de Gaza, divisão de territórios, imposição de leis que favorecem a supremacia judaica sobre os palestinos. O negacionismo transforma vítimas em culpados. Ela cria narrativas que justificam o massacre em nome da autodefesa. Ela impede reparações, bloqueia a justiça e perpetua a dominação. Como destaca a autora do artigo, o direito internacional, embora importante, muitas vezes cumpre uma função simbólica. Ele reconhece as violações, mas não consegue impedir que continuem acontecendo. A ordem da Corte Nacional de Justiça, por exemplo, reconheceu a plausibilidade do genocídio em Gaza, mas não foi o suficiente para deter os ataques. Negar é reescrever a história sob a ótica do opressor. É manter o poder intocado, é garantir que as próximas gerações cresçam sem conhecer a verdade. Por isso, entender o negacionismo como uma etapa do genocídio é fundamental. Precisamos combater a negação com memória, com educação, com resistência. Porque enquanto houver silêncio, haverá espaço para que crimes como estes voltem a acontecer. Negar é continuar destruindo. O que acontece quando memórias traumáticas são passadas de pais para filhos e transformadas em artes? Bom, é disso que se trata o livro Maus, de Art Spiegelman. Ele reconstrói a história do pai dele, que era um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. A obra mistura memórias de guerra com relação entre pai e filho no presente, criando um paralelo entre o passado e o presente. Uma das coisas mais legais do livro é como o autor faz o uso de metáforas visuais. Os judeus como ratos, os nazistas como gatos e os poloneses como porcos. Essa escolha artística reforça a ideia de perseguição e hierarquia racial, mostrando como a identidade era reduzida a estereótipos. A representação dos judeus como ratos simboliza a desumanização que o regime nazista impôs. Ao tratar de pessoas como pragas, o sistema justifica o extermínio como se fosse uma limpeza. Isso mostra como o preconceito, quando institucionalizado, se transforma em ideologia mortal. A história mostra também como o trauma do Holocausto não termina com quem viveu. Art, que é o filho, lida com as cicatrizes emocionais do pai, Vladek, que afeta até as atitudes no presente. Isso revela o trauma geracional, quando a dor se transmite de uma geração para outra. Agora, falando um pouco sobre a banalidade do mal revelada em pequenas ações cotidianas. Bom, o livro, ele mostra como o mal não é sempre monstruoso. Muitas vezes, ele aparece em atitudes cotidianas, pequenas desobediências a ordem absurdas.
Essa ideia, inspirada na filosofia da Hannah, é central para entender como o Holocausto foi possível. Através da linguagem dos quadrinhos, Mal consegue representar o horror de forma acessível e, ao mesmo tempo, profunda. A simplicidade do desenho contrasta com o peso da narrativa, tornando o sofrimento mais próximo, mais humano. Bom, e agora nós vamos apresentar um episódio muito importante do podcast História FM, apresentado pelo historiador Iclis Rodrigues. No episódio 198, o tema central é o genocídio, um assunto sério e atual, e fundamental para a gente entender melhor a história e o mundo em que vivemos. Bom, o convidado do episódio é o professor e pesquisador Heitor Loureiro, doutor em História pelo Unesp, especialista no genocídio armênio. Junto, eles fazem uma análise profunda e sensível sobre o que é o genocídio, como ele acontece e por que é tão difícil reconhecê-lo e evitá-lo. Primeiro, eles explicam que o termo genocídio foi criado nos anos de 1940 por um jurista judeu chamado Rafael Lemke. Ele uniu duas palavras, genos, que significa povo, e sídio, que significa matar. A ideia era definir os crimes cometidos pelos nazistas contra os judeus. Em 1948, a ONU oficializou essa definição, mas ela é bastante restrita, porque só considera grupos raciais, étnicos, religiosos ou nacionais, deixando de fora, por exemplo, perseguições políticas e culturais. Um dos grandes desafios é provar a intenção de exterminar um grupo, e por isso muitos crimes acabam não sendo reconhecidos como genocídio. Mesmo sendo claramente casos de extermínio em massa, a justiça internacional também é falha e desigual. Enquanto países mais pobres são punidos com mais frequência, potências do norte global quase nunca são responsabilizados. O episódio também traz vários exemplos de genocídios ao longo da história. O genocídio armênio, o holocausto nazista, o massacre em Ruanda, os crimes na antiga Iugoslávia e até casos mais recentes, como a perseguição aos uigures na China e os conflitos em Gaza. Além disso, o professor Loureiro explica que o genocídio não é só a morte física, apagar de culturas, destruição de línguas, censurar memórias e impor religiões, também fazem parte de um processo que ele chama de genocídio cultural, que infelizmente não foi reconhecido na Convenção da ONU por motivos políticos. Outro ponto forte do episódio é as discussões sobre o negacionismo. Muitos países ainda negam que cometeram o genocídio, como é o caso da Turquia, com o genocídio armênio, e isso impede que as vítimas tenham justiça e reconhecimento. E por fim, o episódio nos mostra que o genocídio não é uma tragédia apenas do passado, ele continua sendo uma ameaça no presente. Em um mundo cada vez mais desigual e polarizado, o podcast reforça a importância de conhecermos a história, valorizarmos a memória e lutarmos pela justiça. Genocídios são construídos, eles acontecem quando deixamos de reconhecer a humanidade no outro. A desumanização, o silêncio e a negação caminham juntos. Por isso, precisamos lembrar, educar e resistir. Nunca deixar que apaguem o que aconteceu.